E vamos falar sobre o planejamento esportivo do Santos, o que está dando errado até o momento e como o Santos poderia reverter certas situações. Já quero a sua participação aqui nos comentários, então fique à vontade para deixar a sua opinião, principalmente em relação ao trabalho do executivo de futebol do Santos, Edu Dracena. E um recadinho antes da gente começar a comentar sobre o tema do vídeo: se você quer camisa do Santos e outros produtos oficiais na promoção, link na descrição, fechou? Bom, vamos então começar com alguns erros que eu separei aqui para a gente debater e discutir, né? Sempre com educação, pelo amor de Pelé, nos comentários. Começando, obviamente, com o erro principal: posições carentes do Santos, que todo mundo estava alertando desde o começo do ano, aliás, desde o término do Campeonato Brasileiro da última temporada, e que o Santos não conseguiu suprir, ou contratou jogadores que vieram e não se firmaram como titulares, ou pelo menos boas opções no banco de reservas. Então vamos comentar aqui primeiro com os pontas, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Hoje, atualmente, no elenco, o Santos conta com o Ângelo, que joga ali pelo lado direito, o Lucas Braga, que virou meio que um amuleto, né, do Santos, joga como ponta esquerda, mas quando necessário é o nosso lateral direito. O Santos contratou o Johan Júlio, mas se a gente observar não só o Johan Júlio em campo com a camisa do Santos, mas também os últimos times que ele passou, ele rendeu muito mais no meio-campo do que como ponta, né? Então o Johan Júlio veio aí como um ponta, digamos assim, um meio atacante, enfim, mas quando joga como ponta não vem acrescentando tanto. E isso é um problema, porque o Santos tem um Lucas Braga que não vive um bom momento e ora vem sendo improvisado na lateral direita. O Santos já sabia que não teria Marcos Guilherme, que o contrato dele estava para se encerrar, e o Santos, imagino que já tinha uma ideia de que não renovaria o contrato com o Marcos Guilherme. O Santos perdeu por um período o Ângelo, que ficou machucado, e é um jogador que é mais jovem, demanda um certo cuidado, né? Inclusive, até agora a gente não consegue ter 90 minutos do Ângelo desde que ele voltou da lesão. O Santos tem o Lucas Barbosa, que joga como meia e joga como ponta, mas vem sendo pouco utilizado. E o Rua Seco em alguns jogos aí é culpa da comissão técnica, né? É culpa do treinador, que é para jogar centralizado, mas o Rua Seco vem jogando como ponta, né? E pelo amor de Deus, Rua Seco não é ponta. Mas para a gente improvisar um Rua Seco ou outro jogador ali na ponta que não atua, né, de fato nessa posição, é porque o Santos deixou a desejar nas contratações do meio do ano. Será que vai melhorar agora para essa janela do meio do ano? Né? No começo, não conseguiu. Outra posição, meia armador. O Santos não tem um meia armador no seu time. Os meias que o Santos tem no seu elenco, começou o ano com, foi o Pirani, que foi emprestado ao Cuiabá, e o Bruno Oliveira, que agora que começou a ser utilizado pelo técnico Fábio Bustos. Mas, por exemplo, no começo do ano, né, e até mais comecinho do Campeonato Brasileiro, o Bruno Oliveira sequer era lembrado e às vezes nem relacionado era pelo técnico Fábio Bustos. Então o Santos não tem um meia no seu elenco. O Santos tem que contar na questão da criação com o Sandri e com o Zanocelo, que são volantes, né? Primeiro, segundo volantes, às vezes o Sandri joga como primeiro volante, enfim, mas não tem um meia. O Ed Carlos, que poderia ser testado, está encostado, está treinando em separado. E o Santos não conseguiu trazer esse jogador que seja essa cabeça pensante do time do Santos. Repito, vai trazer agora na janela do meio do ano? Espero que sim, né? Espero que sim. Lateral direito. Lateral direito, esse para mim é a posição que está urgente no Santos. Urgente. Desde a última temporada, a gente já batia nessa tecla da necessidade de ter uma sombra para o Madison. O Madison é um jogador que estava oscilando tecnicamente e a gente também sabe da questão física do Madison, que infelizmente é um jogador que hora ou outra acaba se machucando. E o Madison se machucou. Também não estava bem, né, quando estava atuando. O Santos tentou o Auro. Teve jogos que o Auro não foi tão bem. Testou o Lucas Braga, o baile que o Lucas Braga tomou no clássico contra o Corinthians, por exemplo. E eu lembro que eu falei,
A culpa não é do jogador. O jogador é funcionário do clube. Se o Bustos ou o treinador quiser colocar como goleiro, o jogador vai. A culpa é da diretoria, que jogou um clássico importantíssimo contra o Corinthians com o Lucas Braga improvisado na lateral direita. E falando na questão de lateral direita, né, o Santos liberou o Daniel Guedes. Acho que o Daniel Guedes, de fato, não era a solução dos problemas do Santos, mas liberou o Daniel Guedes, né? Disse que ele recebia um salário até mais alto do que do próprio Auro. Não renovou o contrato com o Sandro, que é uma das promessas da base, não renovou, ele saiu de graça e foi reforçar a equipe do Atlético Mineiro. O Sandro poderia estar sendo preparado, talvez não para esse ano ser titular absoluto, mas quem sabe nos próximos anos, né? Simplesmente o Santos não renovou o contrato com o Sandro. E aí? Vai ficar esperando até quando para contratar um lateral direito? A sensação que eu tenho de fora, tá? Pode ser que nos bastidores alguém do Santos me desminta, dê uma outra versão, mas de fora, analisando de fora, é que o Santos ficou esperando muito o Byron Castillo. Não deu certo o Byron Castillo por questões financeiras, pelo problema lá na FIFA, e aí acabou perdendo o timing, né? Não conseguiu contratar uma outra opção, porque a janela já estava fechada, enfim. Então, perdeu tempo com o jogador que acabou não chegando aqui no Santos Futebol Clube. Outra questão que eu anotei aqui, contratações caras, salários, né? Caras no sentido de salário do atleta. O Santos vive gritando a quatro cantos que não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, contratações altas e tal, mas vem pagando. Vou citar só dois jogadores, tá? Ricardo Goulart e Angulo. O Goulart, eu confesso que até quando ele veio, eu gostei da contratação, tá? Isso eu tenho que ser honesta aqui com o meu público que me assiste. Agora, o Angulo receber quase 500 mil reais por mês, e é um jogador que não resolve, sendo que o titular do Santos é um menino que está em ascensão, que é o Marcos Leonardo. Você vai pagar 500 mil para um reserva? Ou eles confiavam que o Angulo seria titular do Santos, deixaria o Marcos Leonardo no banco? Era essa a linha de raciocínio? Ou o Angulo veio por indicação do treinador, né? Então, se você não tem dinheiro, às vezes é melhor você contratar um cara que vai resolver do que você contratar vários com salários menores ou com salários altos que sequer vão jogar, sequer vão resolver alguma coisa para você. Né? Então, essa questão de contratações, não só o Ricardo Goulart e o Angulo, mas outras também que acabaram sendo realizadas, que às vezes nem relacionados os caras são. E aí é complicado. Quando você não tem dinheiro, você tem que ser certeiro. E aí que você tem que se alinhar ao seu departamento de inteligência, ao scout do seu clube. Para você fazer contratações, só para dizer que eu não estou só criticando aqui, o Rodrigo Fernandes e o Michael, por exemplo, são dois jogadores que vieram e resolveram os problemas. O Santos precisava de um primeiro volante, Rodrigo Fernandes é o titular absoluto. O Michael a mesma coisa. Chegou e é o dono da posição. A gente está contando as horas para que o Michael volte a ficar à disposição, né? Tem que ser contratação assim. Não tem dinheiro? Tem que ser certeiro. Certeiro. E outra coisa, sem a questão de indicação do treinador. É importante a opinião do seu técnico? É. Mas não é o treinador, perdão, que tem que ficar falando, eu quero fulano, eu quero fulano, eu quero fulano, eu quero Castillo, eu quero o Byron Castillo, eu quero o Martinez, eu quero o Johan Júlio, eu quero o Angulo, eu quero não sei quem, eu quero não sei quem. Porque aí depois o cara é mandado embora, e aí? E aí? Você tem que ter uma filosofia dentro do clube que o analista ali de desempenho, o cara que fica vendo milhares de jogos, milhares de lances de jogadores, ele te apresente jogadores com uma característica. Característica do Santos é qual? O que a torcida do Santos gosta? De jogador que vai para cima? De jogador que dribla? Precisa, né, de um jogador ou outro de mais marcação? Obviamente, precisa. Ok. Então, vamos montar aqui as opções. Passa, né, para a diretoria em relação à parte financeira, para o CG aprovar ou não, né? No Santos tem essa questão do CG. Se quiser também mostrar para o treinador, ok. Agora, não contratar somente por indicação do treinador ou contratar porque é amigo do executivo de futebol.
Futebol profissional, a gente precisa trabalhar com o menor índice de erro possível. Óbvio, ninguém vai ser 100%, o Santos não vai acertar 100% suas contratações. Tem outros clubes também que né, contratam baseados na análise de desempenho que acabam errando. É do futebol, às vezes o cara não se adapta aqui no clube, ok. Mas vamos minimizar esses erros. Minimizar. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque eu acho que é muito raso a gente só ficar jogando a questão de bom desempenho ou não de um clube nas costas de um treinador. Pode ser que o Santos seja campeão, pode ser que isso, aquilo, pode ser que o Santos né, fique brigando pelas últimas colocações, mas é só a gente resumir a discussão ao treinador, aos jogadores. Quem que montou o elenco? Como que foi montado esse elenco? Foi por indicação de técnico? Foi por indicação de executivo de futebol, que é amigo do jogador A, que é amigo do jogador B? O analista de desempenho que preparou uma lista e apresentou para a diretoria, como que foi montado? O Santos priorizou as principais posições carentes do elenco a tempo? Porque também não adianta a gente chegar e falar assim, pô, o técnico tem que mudar. Aí você olha o banco de reservas, não tem opção. Aí o jogador se machuca, quem que o técnico coloca? O treinador tem sim a sua parcela de culpa. Não estou tirando a culpa do treinador, não, pelo momento que o Santos está passando. Não. Tem horas que o treinador demora para fazer substituições, insiste em certas coisas, em certos jogadores que todo mundo já viu que não dá certo. Né? O jogador também, na hora do jogo, faz algumas coisas por falta de atenção. Cada um tem sua parcela de culpa. Mas agora, a partir do dia 18 de julho, abre uma nova janela de transferência, que pode ser boa para o Santos se aproveitar as oportunidades, se for inteligente no mercado, ou vai ser ruim. Corre o risco de perder jogadores titulares, né, que podem ser vendidos, e não conseguir peça de reposição. Então o Santos já sabe das urgências, já sabe de pelo menos umas 3 posições aí que precisa com urgência. Na minha opinião, tá? Se você acha que tem outras posições, deixa aqui nos comentários. Mas hoje eu acho que a urgência é lateral direita, precisa de um meia, o cara que vai ser cerebral ali, e ponta. E ponta. Não dá pra gente ficar improvisando Rua Seco de ponta. Rua Seca para jogar centralizado. Centralizado. O Lucas Braga é atacante, não é lateral. Né? Vinícius Balieiro também, que já jogou improvisado, ele é volante, ele não é lateral. Né? Então espero que o Santos, a sua diretoria, faça esse bom trabalho, né, para que a gente não passe tanto nervoso assim até o final da temporada. Eu sei que sem dinheiro é muito mais difícil, mas se a gente tem um departamento de inteligência, de análise de jogadores, então vamos usar. Não vamos ficar contando apenas com a indicação do treinador, indicação né, de executivo de futebol que conhece o fulano, que conhece o Beltrano. Então vamos torcer para que a partir dessa janela de transferência, o Santos consiga né, sanar algumas carências do seu elenco. Me conta aqui nos comentários se eu esqueci de mais algum ponto né, de erros da gestão, se quiser também acertos, enfim, fique aqui à vontade. O canal é sempre aberto para você, sempre com respeito, tá? Não vamos aqui faltar com respeito comigo, com um coleguinha que comentou e você pensa diferente. Vamos manter o respeito aqui, santistas sempre muito bem educados, tá bom? Ó, grande beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. E se você quer camisa oficial do Santos, camisa e também tem calça, jaqueta, enfim, o link tá na descrição. Produtinhos na promoção e oficial, tá? O que é mais importante. Grande abraço para vocês.